Um nome da cultura nacional, Débora. O Gustavo Orlandi nos ajudando nesta cobertura, porque vale lembrar, a estreia dela nos cinemas, olha como é que Glória Menezes estreou nos cinemas, nada menos do que no elenco de Pagador de Promessas, de 1962, filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França, isso em pleno anos 60 ali. Ao todo, Glória Menezes trabalhou em 7 longas, mas começou com um baita de um pé direito, uma obra famosíssima aqui do cinema brasileiro, Pagador de Promessas, ao ter sido premiado com a Palma de Ouro em Cannes, lá no ano de 1962. Você já citou numa série de novelas que Glória Menezes protagonizou, Deus Nos Acuda também, uma novela dessas engraçadíssimas. Depois teve Senhoras do Destino, teve A Favorita, para citar aqui memórias mais recentes. Teve, e a própria TV Globo também promoveu homenagens a Tarcísio Meira e Glória Menezes. É quase que indissociável falar de um sem falar do outro, né? Falar dela sem falar dele sem falar dela. Os dois eram muito, de fato, e sempre estiveram muito presentes, sempre circulavam muito juntos, eram, de fato, um casal muito icônico, como você mencionou, Débora. E a nossa editoria, o Orlandi nos mandou também, que essa partida aconteceu em casa, que ela faleceu em casa aos 91 anos. Essa informação foi confirmada à CNN Brasil pela assessoria da artista de Glória Menezes, de que ela fez, então, ela faleceu em casa, e onde ela vivia assim mais reclusa mesmo, mais no núcleo familiar, dos amigos mais próximos, Então, às vezes a gente, claro que nunca tem um jeito certo, bom ou ruim da partida de uma pessoa querida, mas esse estar ali no lar, estar em casa nesse momento, enfim, dessa despedida, foi o que aconteceu quando ela teve se é que dá para dizer assim, esse privilégio, de ter se despedido dentro da própria casa, no lar, rodeado de pessoas queridas. Então, a gente trazendo essas informações para vocês sobre a partida de Glória Menezes, e é importante que você falou, Yuri, que é indissociável mesmo a gente falar de Tarcísio Meira e Glória Menezes, embora cada um tenha tido a sua carreira independente, Eles já fizeram trabalhos juntos, inclusive, apareciam juntos, mas a consolidação de cada um ter sua carreira independente também, Ela nunca foi uma artista à sombra de ninguém, Eu acho que isso também é importante. Ela nunca era a mulher de fulano e ele também, o marido da fulana. Era também, mas cada um, na sua trajetória brilhante dos dois, cada um conseguindo consolidar a sua própria carreira, independentemente da vinculação com o parceiro ou com a parceira, de fato mostrando a grandiosidade e a batalha também, para conseguir trilhar esse caminho em tantas décadas, tantas coisas pelas quais a nossa sociedade já passou, e ela enfrentou aí brilhantemente, escrevendo seu nome na história da cultura brasileira, Yuri. Sem dúvida, Débora, é isso. A gente está aqui trazendo essa notícia triste, mas ao mesmo tempo fazer jus à homenagem que Glória Menezes merece como uma das grandes atrizes das telenovelas brasileiras. Estávamos falando de Laura Cardoso, a gente poderia citar aqui desde Tônia Carreiro, Eva Vilma, uma série de grandes atrizes que fizeram a sua carreira, que animaram e preencheram as noites de tantos e tantos milhões de brasileiros com as telenovelas, mas também em outras produções de teatro, de cinema, das mais variadas formas que a dramaturgia permite, que um ator, que uma atriz permite se expressar. E como você disse, quando a gente fala que é indissociável falar de Glória Menezes sem mencionar Tarcísio Meira, a recíproca é totalmente verdadeira. Não se podia falar de Tarcísio Meira sem mencionar Glória Menezes, e ambos no mesmo patamar de qualidade, de protagonismo, de importância para a cultura brasileira, Sempre a gente destacar isso, não se trata só de ator ou atriz de telenovela, não se tratam só de ator e atrizes do teatro ou do cinema, eles são parte da cultura
brasileira como um todo. A telenovela é algo muito forte da cultura nacional, a televisão é muito forte na sociedade brasileira e claro que pessoas que tiveram destaque, que tiveram como Glória Menezes, ganham ainda mais essa importância, né? Todo brasileiro, toda brasileira sente como se Glória Menezes fosse aquela, não sei se necessariamente uma parente distante, mas aquela tia elegante que vinha visitar de vez em quando a casa, ou uma avó que vem, né, pelo tanto de tempo que ela fazia parte de todos. Ninguém vai ter a intimidade com uma pessoa que se conhece apenas pela TV, como se fosse um pai ou uma mãe, mas tem essa sensação de pertencimento como se fosse da família. Tantas e tantas vezes que esteve presente de segunda a sábado nos lares brasileiros. Talvez essa seja uma definição e como você mencionou, Débora, seja nos papéis de vilã, nos papéis cômicos, com muita versatilidade para fazer essas mais variadas interpretações. Isso é Glória Menezes para a cultura brasileira. Pois é, e claro, né, quando a gente sabe da partida de alguém, a gente quer saber a causa da morte, né? Mas até o momento nós não temos ainda a informação exatamente do que causou, né, o falecimento de Glória Menezes, e assim que a gente tiver, se a família quiser divulgar essa informação, se a assessoria for divulgar essa informação, claro, a gente vem e traz para vocês, mas sempre também, né, Yuri, respeitando a privacidade da família, né, do entorno, porque eles disseram que ela faleceu em casa aos 91 anos, então às vezes, né, fica a cargo da família divulgar ou não, né, se quer falar como foi ou não essa partida, e é uma informação de momento, né? Uma informação que nós conseguimos confirmar, nossa editoria de cultura conseguiu confirmar agora há pouco essa partida e oficialmente, né? Como a gente sempre é um cuidado da CNN Brasil, apenas noticiar quando a morte de alguém, a partida de alguém é de fato oficialmente confirmada pela família ou pela assessoria, pelos auxiliares da pessoa, tem respeito à privacidade e informações também sobre, eventualmente, o velório, se vai ser aberto, se vai ser fechado, onde vai acontecer. Claro, né, que os fãs ficam nessa expectativa por mais informações. E tão logo nós tivermos atualizações agora também, se haverá uma cerimônia, se não, se ela vai ser aberta, se ela vai ser aberta ao público, se ela não vai ser aberta ao público. Todas essas informações a gente vem trazendo aqui, a gente vai trazer aqui na CNN Brasil, incluindo a causa da morte, se for da vontade da família de fazer esse comunicado. Mas o fato é que ela conseguiu ali fazer essa despedida, né? Essa passagem dentro de casa, onde ela costumava viver, bastante reclusa, depois que se aposentou, né, da vida artística, mas ali por uma opção também, né? A gente tem essa informação de que ela trabalhou muito, colaborou muito, né, com a nossa cultura. Então, quando ela se aposentou, ela ficou mesmo, ela vivia mais reclusa com os familiares, com os amigos mais próximos, com a família, os filhos, enfim. Sempre uma figura que, acho que dá pra gente dizer assim, unanimidade, né? Ela não era uma pessoa polêmica. Olha aí a foto, ela e Tarcísio Meira. Agora vão chegando as fotos, porque essa notícia acabou de sair, né? A gente acabou. E esse é o filho, ator, o Tarcísio Filho, que é um ator muito conhecido também, a cara do pai, diga-se, eu acho. E são imagens, tem nas redes sociais, ela tinha um Instagram, tem uns 250 mil seguidores, mais ou menos,
E ela, de vez em quando, ela publicava algumas coisas por ali. Exato, enquanto você estava falando, justamente buscando essas informações, repercussões, né, uma série de imagens publicadas por este perfil de Instagram oficial de Glória Menezes. Tem também fotos dela com a atriz Cláudia Raia, com a atriz Aracy Balabanian, que era também outra grande dama das artes brasileiras, que também já nos deixou, com o Silvio Santos ao receber troféu imprensa, né, uma premiação ali, e sempre tinha aquela coisa, né, ser uma premiação muito vinculada ao SBT, da qual o Silvio Santos foi criador e apresentador até o fim da vida, e aí quando houve este momento de entrega também algo bastante importante, né, a grande dama das novelas da Globo na entrega do grande prêmio oferecido pelo SBT, todos esses momentos da televisão, da história da televisão brasileira que a gente vai resgatando para, de novo, né, num momento de tristeza da dramaturgia brasileira, das artes brasileiras, da cultura brasileira. No mesmo dia, perder Laura Cardoso e Glória Menezes, agora esta morte confirmada, anunciada agora à tarde, nesta terça-feira, dia 18 de agosto, mas ao mesmo tempo também uma forma de prestar homenagem e reverenciar os grandes nomes que a arte brasileira produziu ao longo das últimas décadas e certamente a atriz gaúcha, nascida em Pelotas, Glória Menezes, fez a sua carreira em São Paulo, mas nunca deixou de lembrar dessa trajetória, desta origem, na verdade, nascida no sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Fica aqui também mais uma homenagem que a gente traz aqui, que todos os fãs, né, à medida que a gente vai acompanhando, a notícia vai circulando, a gente vem buscando aqui também as primeiras repercussões dentro da classe artística e, claro, também nos demais veículos de informação, Débora. Pois é, e a gente falando, né, sobre Glória Menezes, sobre Laura Cardoso e a longevidade dessas mulheres, né? A Laura partiu com 98 anos, a Glória com 91 e nessa trajetória, né? E cada um, né, tem sua fé ou não tem sua fé, mas para quem tem é difícil não imaginar, né, se elas estão se encontrando nesse momento. Enfim, cada um, né, pensa de um jeito, acredita num caminho, né? Mas uma partida duas partidas, né, muito icônicas para a nossa cultura. É o fim, né? Está chegando ao fim uma era que marcou muito, né? Marcou um tempo na nossa sociedade, marcou o espírito do tempo do Brasil. As novelas, né, que marcaram, que elas participaram, a Glória Menezes, o Tarcísio Meira, que era outro Brasil, né, Yuripita? A gente pensando assim, fazendo em retrospecto, quando o Brasil inteiro se reunia na frente da televisão para ver os últimos capítulos de uma novela, né? A gente, enfim, ela começou 60, 70, 80, 90, continuou trabalhando ali, sempre em frente às telas também, e no teatro, que ela era uma grande amante do teatro, grande admiradora do teatro, também atuou por um longo tempo no teatro, mesmo contratada da televisão, da TV Globo, ela continuava sempre que podia fazendo ali o seu trabalho, nos palcos mesmo, aquela coisa mais intimista que é o teatro. Como você mencionou, Débora Bergamasco, Glória Menezes estava em casa no Rio de Janeiro quando faleceu hoje, quando morreu hoje aos 91 anos. Vamos conversar com o repórter Rodrigo Monteiro, ao vivo do Rio de Janeiro, nos traz mais informações a respeito da morte da atriz Glória Menezes. Rodrigo. Oi, Yuri. Oi, Débora. Boa tarde para vocês. Dentro do possível, a gente, sempre é pego de surpresa com essas notícias. Como vocês vinham mencionando, hoje acordamos com a notícia do falecimento, da partida da eterna Laura Cardoso, e agora mais uma perda da icônica Glória Menezes, que nos deixa aos 91 anos. A gente está aqui recebendo as informações, estava até checando aqui alguns detalhes, conforme vão chegando essas informações. Vocês mencionavam sobre os diversos papéis que ela fez, contribuindo para a nossa cultura, também para
o desenvolvimento, né, da teledramaturgia brasileira. Eu estava me lembrando, inclusive, do papel dela em Rainha da Sucata, né? Quando foi bastante divertido e, ao mesmo tempo, também um dos seus personagens mais marcantes, a Figueroa, que, né, fazia aquele papel muito engraçado e, ao mesmo tempo, também nos divertia muito. Eu não tenho tanta idade assim, mas eu era muito pequeno e teve, inclusive, a reprise. Não sou muito de acompanhar a novela, mas esse me marcou especialmente, né, um papel muito bacana feito por Glória Menezes. Tantos e tantos outros em várias e várias outras novelas que marcaram, né, a carreira dela, não só no teatro, mas também, principalmente, na teledramaturgia. Ela que, se não me engano, fez o seu último papel em Totalmente Demais, eu acho que foi em 2015, se não me falhe a memória. Como vocês mencionaram, a causa da morte ainda não foi divulgada, ela estava em casa, né, a gente perdeu o Tarcísio Meira em 2021, né, foi na época da Covid, ela que também, né, vocês comentavam aí sobre a longevidade, né, dela, da Laura Cardoso. Eu, particularmente, falando um parênteses aqui só para falar da Laura Cardoso, eu, quando fui estagiário no Projac, ainda em 2011, eu participei muito das externas, né, de algumas novelas, e aí deu para a gente perceber como que essas grandes e eternas atrizes, né, atuavam. Eu estava ali do lado na externa de Caminho das Índias e vi naquele personagem marcante, aquela personagem de Laurinha Cardoso, a Dona Laura, como que ela era uma atriz potente, né, também a Glória Menezes em outras participações. A gente vai aprendendo muito só de estar do lado, né, desses grandes artistas que contribuem muito para a nossa teledramaturgia. É uma perda, né, sem dúvida, é irreparável. A gente sabe, né, a gente lamenta muito. Estou aqui recebendo algumas informações, estou até acompanhando. A gente estava, né, eu estava ao vivo, o pessoal que está acompanhando aqui o 360 viu que eu estava ao vivo com outro assunto e a gente, de repente, recebeu essa confirmação e a gente, né, lamenta muito e deixa aqui também os nossos sentimentos para todos os familiares. Estamos checando aqui mais detalhes e mais informações. A gente, nessa cobertura, volta daqui a pouco com mais detalhes aqui do Rio. Volto com vocês. Rodrigo Monteiro, eu não sei se você tem essa informação ela morava no Rio de Janeiro mesmo, a casa dela, porque eu sei que ela era gaúcha e depois foi para São Paulo, mas eu não sei se você tem essa informação, se ela morava atualmente no Rio de Janeiro ou em outro lugar. E no Rio é muito comum, né? Como você narrou aqui pra gente, mas se deparar com artistas, né? E ela, depois da pandemia, ficou mais reclusa, mas ainda assim circulava de vez em quando, ia prestigiar a apresentação de algum amigo no teatro, enfim, algo assim. Não sei se você tem essa informação, se ela morava no Rio, Rodrigo. Morava sim, ela inclusive, né, faleceu no apartamento dela, que aqui no Rio de Janeiro. Essa informação foi confirmada pela assessoria de imprensa. A gente está tentando mais detalhes, as causas, a gente está tentando confirmar, mas me parece que foi aí por causas naturais, não é alguma informação extraoficial. A gente está tentando checar essa informação ainda por aqui, mas ela morava assim, né, assim, como também como outros artistas, né? A gente viu que muitos deles em São Paulo tem apartamento, mas a Glória Menezes estava morando atualmente aqui no Rio de Janeiro. E é muito comum sim, Débora, vocês estavam comentando, a gente que vive aqui no Rio, a gente sabe, né, que em vários bairros a gente às vezes consegue ali, por exemplo, no Leblon, a gente às vezes se depara com os atores, com os artistas em si, né, passeando, fazendo caminhada, indo no shopping, fazendo compra. É muito natural, principalmente também em outras regiões, como na Barra da Tijuca, por onde esse pessoal costuma a circular, e também em grandes eventos, como peças teatrais. Aqui no Rio, né, é uma cidade com muitos teatros e muitas peças. O Rio vive, né, essa cultura há muitos e muitos anos. Então, vira e mexe, você vai num teatro, uma peça, você encontra com alguns atores, alguns artistas também ali prestigiando, né, os seus colegas, até porque muitos deles vieram do próprio teatro, né? A nossa cultura em si foi formada ali na base do teatro. E com a Glória Menezes não foi diferente, embora ela tenha, né, também começado ali a sua carreira, digamos assim, em São Paulo, na USP, fundou também um grupo teatral, foi evoluindo o teatro, novela, né, de muitos e muitos anos, ao lado de grandes e grandes atores.
e agora a gente tem, né, a perda dela, uma grande perda. Estou até checando porque, se não me falha a memória, recentemente a Globo fez até uma homenagem para vários artistas, né, Ari Fontoura, Dona Laura Cardoso, lá no próprio Projac, que agora o pessoal chama, né, de Estúdios Globo, e fez lá uma calçada da fama. Eu estava tentando resgatar aqui algumas informações a tempo, mas eu vou checar para trazer para vocês, para ver se o nome ali da Dona Glória também, né, foi colocado nessa calçada da fama. Acredito que sim, mas eu vou checar porque foi uma homenagem muito bonita. Eles convidaram todo mundo, e uma homenagem em vida, né, o que é mais legal. Eu sei que da Dona Laura Cardoso estava lá, eu acompanhei esses vídeos, do Ari Fontoura, do Serginho Grosman, de outras pessoas, e foi uma homenagem muito linda. Esses grandes artistas que contribuem, né, sem dúvida, significativamente para a nossa cultura, para o nosso audiovisual e também para a teledramaturgia brasileira. Volto com vocês.